tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado para juntos rezarmos o texto do Sagrado Evangelho desse dia. Sábado, dia de nos voltarmos à Mãe, à mulher, à discípula, à Virgem Santa. Dediquemos um tempo para contemplar e colocar em prática os exemplos grandiosos da Virgem Maria, especialmente a sua paixão, o seu amor pelo Verbo Jesus Cristo. Hoje o texto que nos é apresentado é continuação do Evangelho que vemos acompanhando desde quarta-feira, esse capítulo, o capítulo 10, hoje os versículos 24 ao 33, que continuamos no discurso missionário de Jesus. Aqui, Jesus continua se voltando para o grupo dos seus discípulos. E hoje, mais uma vez, Jesus vem dar palavras de ânimo, dizer qual deve ser o lugar que seus discípulos têm de estar. Não querer ser mais do que o seu mestre, mas ocupar aquele lugar de quem foi chamado, escolhido, preparado e enviado. Isso deve ser o que devemos carregar conosco, a consciência de que fui chamado por Deus, Ele me preparou, me deu a sabedoria, o seu Espírito e me enviou para a missão. Isso nunca deve fugir da nossa responsabilidade. E não no sentido de assumir tal missão e querer ser estrela, e querer ser popstar, aparecer com seu trabalho. O nosso trabalho deve ser visto e certamente aplaudido quando bem feito por Deus. Não esperemos aplausos dos nossos pares ou daqueles que nos escutam. Mas os nossos aplausos, sim, será dado e deve ser esperado de Deus, quando nós fazemos sim a sua vontade. Estas palmas ou este elogio vem sempre quando imitamos o nosso bom Deus. Hoje nós podemos dizer que este Evangelho fala justamente desta importância da confiança em Deus, uma confiança plena neste Deus que nos acompanha, neste Deus que está sempre a nos acompanhar e orientar. E também perpassa pela verdade. Jesus hoje nos fala desta confiança que devemos ter nele e nunca abandonarmos a verdade. A verdade deve ser aquilo que nos conduz, a força que nos move, a verdade que nasce em Deus. E aqui Jesus vai começar falando para os seus discípulos, ou continuar falando, diante das ameaças que os grupos de judeus vinham alimentando contra os discípulos de Jesus. Jesus vai dizer: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tendes medo daquele que pode matar a alma e o corpo e lançar no inferno. E aí, antes disso, é interessante quando Jesus diz que não devemos temer aos opositores, porque não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus não está falando de coisas pessoais dos seus discípulos, mas está falando daquilo que os opositores dos discípulos temiam. Ou seja, eles criticavam os discípulos de Jesus
e o próprio Jesus, porque tinham medo que suas podridões aparecessem. Porque eles não evangelizavam, mas pelo contrário, usava o nome de evangelizadores para massacrar, roubar os pobres e aqueles que nada tinham naquela sociedade. Era isto que eles temiam. Por isso Jesus diz, não tenham medo das afrontas deles. Não devemos ter medo daqueles que hoje, por exemplo, vivem atemorizando o nosso Brasil, o nosso governante maior, nosso presidente da República, que envergonha a nação com palavras chulas, indignas de um representante de uma nação. O nosso país passa vergonha no mundo inteiro, com um presidente que se dirige a outras autoridades com palavras baixas, de baixo escalão. Graças a Deus, a nossa CNBB tem começado a levantar sua voz profética e mostrar que precisamos sim, a igreja precisa sim mostrar a sua voz, a voz de Cristo. Desconfiemos daqueles que se dizem católico cristão e defendem alguém que mata tanto, alguém que mata não com armas, mas com palavra de baixo escalão, com um governo que rouba. Precisamos abrir os olhos. Você pode não gostar das minhas reflexões em relação a isto. Tem católico que diz que o católico não se envolve em política, é verdade, em políticas partidárias. Mas políticas sociais, o católico que se esquiva de políticas sociais não conheceu o Jesus de Nazaré, que defendeu do início ao fim de sua vida políticas dignas para o seu povo. Última coisa deste evangelho que Jesus mostra é a sua amabilidade para conosco. Ele que está sempre conosco. Todo aquele que se declarar meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Quanto a vós, anteriormente, ele vai dizer, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não é um Deus que controla, como algumas pessoas interpretam esse versículo. Mas é um Deus que ama de tal forma que conhece nós por inteiro. Até quantos fios de cabelo temos na cabeça. O seu amor é um amor pleno. Ele nos conhece por inteiro e, conhecendo, nos ama de verdade. Deixemos-se conduzidos por este Deus que ama, por esse Deus que nos defende, por esse Deus que nos alimenta a certeza de que nós precisamos ser uma voz libertadora neste mundo cheio de tanta injustiça. Que o Senhor nos abençoe, Maria nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.